O Rodrigo aqui ele diz assim: fala sobre as tradições que falamos que são apostólicas, que não estão na Bíblia, mas temos uso ou aparecem na igreja. Isso aqui é uma pergunta assim que é interessante até a gente reformular um pouquinho ela. Porque assim, tradições que nós seguimos, assim, que não estão na Bíblia, não tem. Porque tudo que a gente segue na igreja tem ali a sua presença na Bíblia também, porque tudo que a gente faz a gente aprendeu dos apóstolos, e são os mesmos apóstolos ali que escreveram os evangelhos, que escreveram os escritos do Novo Testamento. Então eles vão sempre falar da mesma coisa que a gente segue por tradição oral. Qual que é a diferença? É que na tradição oral, talvez a gente receba coisas com mais clareza, coisas que já passaram pela prova das dúvidas, porque isso acontece sempre, né? Quando a gente escreve alguma coisa, por exemplo, uma lei, uma constituição. Então vai lá, a Constituição diz que tal coisa deve acontecer de tal maneira. Sempre no dia a dia acontece alguma coisa que aí as pessoas ficam na dúvida sobre como interpretar aquela lei. E por isso que nós temos juízes hoje, né? Estou dizendo da lei aqui humana mesmo, né? A lei civil, a lei penal. Então, a gente precisa de juízes para esclarecer as leis que foram escritas. Porque quando a gente escreve alguma coisa, sempre é uma abstração de algum contexto, né? A gente não consegue aplicar aquilo ali com clareza em cada caso. Então, às vezes, na Bíblia tem coisas que os apóstolos explicaram muito bem no dia a dia, conforme as coisas iam acontecendo. Os próprios livros do Novo Testamento já mostram isso. As cartas de São Paulo, por exemplo, as cartas católicas também, de São Pedro, São Tiago, de São Judas, você vê que às vezes a carta é escrita por causa de uma situação específica. Então, assim, eles já tinham recebido a doutrina. Um exemplo, né? O livro do Apocalipse. Então, as igrejas ali, elas já tinham recebido já o evangelho, já tinham comunidades inteiras, bispos, tudo certinho. Só que São João, na prática, vê que eles não entenderam algumas coisas, e ele, com a sua visão, ele escreve essa carta para essas igrejas para orientá-las. Ou as cartas aos Coríntios, né, de São Paulo, são cartas que estão dando orientações concretas para explicar melhor coisas que São Paulo já tinha explicado. Então, na realidade, no dia a dia, as coisas vão acontecendo e é necessário que a gente elucide melhor as coisas que estão escritas. Nesse caso aqui, no primeiro século, foi misturado, né? Algumas coisas eram ditas primeiro, depois escritas, depois elucidadas melhor. O próprio São Pedro, na sua segunda carta, né, a última coisa que ele fala é que algumas coisas da carta de São Paulo não estavam sendo bem interpretadas por alguns por aí. Vamos até ler essa passagem aqui, que sempre é bom a gente recordar, né? Que às vezes o pessoal não conhece. Está aqui na segunda carta de São Pedro, é, versículo 15, capítulo 3, versículo 15. Ele diz assim: considerai também como salvação a paciência de nosso Senhor. Isso já vos escreveu nosso amado irmão Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ele trata disso também em todas as suas cartas, se bem que nelas se encontrem algumas coisas difíceis, que pessoas sem instrução e vacilantes deformam para sua própria perdição, e o mesmo fazem com as outras escrituras. Então, São Pedro está registrando aqui na Bíblia mesmo, ou seja, São Paulo escreveu as cartas dele. Elas continham a doutrina clara. Quando lançou pelas igrejas, pessoas, como ele diz aqui, sem instrução, vacilantes, como os hereges hoje aqui, né? Eles leem e não entendem nada. Então, o próprio São Pedro sentiu a necessidade de escrever outra carta, que é a segunda carta de São Pedro, que a propósito tem um vídeo aqui no YouTube falando dela, porque ela é claramente para desencorajar os hereges e mostrar que as escrituras não têm interpretação própria. A carta inteira fala disso, nos 3 capítulos. Ele sente a necessidade de escrever porque, na prática, aconteceu um monte de problemas de interpretação. Então, assim, não é que a gente tenha tradições que não estão na Bíblia. É que a gente recebeu coisas orais e escritas e tudo que a gente faz na prática vai aparecer de alguma forma ali na Bíblia. Porque a Bíblia é uma foto, vamos dizer assim, é que ela é muito mais do que uma foto, né? Ela é a palavra de Deus, então ela contém a palavra de Deus. Então ela é muito mais, ela tem vida. Mas ainda assim, ela é um aspecto da tradição apostólica, um canal da tradição apostólica, como se fosse uma foto de um edifício que é a igreja. Então ela vai ter sempre ali, como é uma foto da realidade inteira da igreja, ela sempre vai ter algum detalhe indicando as tradições que a gente segue. Um exemplo disso, então, vamos dar um exemplo concreto agora, é a intercessão dos santos. Então a gente fala assim, se a gente pode rezar para Santa Teresinha, para São Pedro e São Paulo, tal, por que que esses apóstolos não explicaram isso nas cartas de forma clara? Então por que que São Pedro e São Paulo nas cartas aqui não escreveram assim, rezem para Santo Estevão, porque ele está no céu agora e ele vai interceder pela gente?
É uma dúvida lícita dos protestantes, né? Eles olham e falam, cara, isso não está escrito na Bíblia. Então, é que tá. Como a gente viu na live de ontem, que eu falei um tempão sobre a intercessão dos santos, tudo que os apóstolos falaram na Bíblia só tem sentido e casa entre si, a coisa só fecha se a gente considera que os santos estão vivos intercedendo por nós. E existem vários resquícios de que os apóstolos já davam as bases para essa doutrina, né? Por exemplo, na carta aos Hebreus, sobre a nuvem de testemunhas que nos cercam, né? É, a oração de um pelo outro, né? Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, o que acontece ali? Os apóstolos, eles escreveram essas cartas falando de Jesus Cristo, do tema central da nossa fé, e foram elucidando coisas conforme as dúvidas iam aparecendo. Por exemplo, em Atos 15, a gente tem a dúvida lá de se era necessário fazer a circuncisão, se podia comer carne de porco ou não, mais um pouquinho para frente ali em Atos dos Apóstolos. E os apóstolos ficavam na dúvida mesmo e pensavam, bem, tudo que a gente está dizendo, consultavam o Espírito Santo, pensavam e davam a resposta. Então, com o tempo, aconteceu isso também com a intercessão dos santos. Então, em algum momento, inclusive, quem quiser pode ler o livro Padres Apostólicos da Paulus, da coleção patrística, tem ali o Martírio de São Policarpo, que era um discípulo de São João. E no martírio dele, né, os cristãos pegam os ossos de São Policarpo, colocam embaixo do altar e celebram a missa ali com aqueles ossos, acho que com as cinzas dos ossos, não lembro exatamente como é que era. Mas você vê que eles já tratam eles pelo título de bem-aventurado, né? Ou seja, aquele que já está no céu e tal. Então, os apóstolos lançaram a doutrina inteira. Pode ser que eles tenham falado para as pessoas rezarem para os santos, e não está escrito em lugar nenhum. Ou, mesmo que não tenham falado isso, eles deixaram as bases doutrinais que, se a gente juntar A com B, é óbvio que a gente pode rezar para os santos. Então, talvez essa seja um desenvolvimento doutrinal que vem do que os apóstolos falaram e que talvez não esteja claramente na Bíblia. Então, a gente que conhece a realidade da igreja viva, a gente sabe que a gente pode rezar para os santos, e é o que faz sentido. Então, quando nós vemos a foto do edifício, nós que vivemos dentro do edifício, a gente já encontra, ó, esse cantinho aqui, ó, tá vendo? Dá para ver aqui dentro que tem um espelho. Então, isso aqui é o banheiro, tá? Ó, isso aqui você tá vendo, aqui tá dando para ver um braço de um sofá ali dentro pela janela, ali é uma sala. Por quê? Porque a gente tem a plenitude da tradição apostólica, tudo que os apóstolos ensinaram. E às vezes, e os protestantes, ao contrário, eles pegam a foto e tentam reconstruir a casa. É claro que isso é até cômico, né? Porque eles dizem assim, não, vamos fazer só o que está escrito na Bíblia. Então, eles pegam a foto, claro que não vão conseguir ver todos os detalhes ali, porque a casa precede a foto, ou seja, a realidade da igreja precede as escrituras, porque ela já começa quando Cristo morre na cruz, aí já começa a igreja. Então, quando ele morre ali, já está nascendo a igreja, né? E de uma forma mais clara no Pentecostes. Então, a igreja ela já era existente, então não tem como você reconstruir, é como alguém tentando fazer um robô imitando uma pessoa. Eles tentam fazer essa reconstrução e é claro que eles vão deixar de fora muitas coisas que os apóstolos ensinaram, seja de modo escrito ou de modo falado. E ainda assim, eles precisam usar a imaginação para fazer coisas que não estão na Bíblia. Por exemplo, o que é para fazer em volta da consagração, do momento lá em que a gente faz o memorial dizendo isto está o meu corpo, que será entregue por vós e a gente comunga. O que precisa ser feito ali em volta? Né? É só chegar e fazer isso? Os apóstolos ensinaram o que deveria ser feito em volta da consagração, que são as orações eucarísticas, que são, de uma forma impressionante, têm os mesmos elementos, lá da Índia até a Europa. Todos os ritos têm sempre os mesmos elementos. Por quê? Porque foi algo ensinado pelos apóstolos e não está especificamente, claramente na Bíblia. É claro que nós que temos já a missa, se a gente lê o Novo Testamento, a gente encontra um monte de coisas, profecias do Antigo Testamento, coisas que os apóstolos faziam, que você fala, ó, isso aqui é o que a gente faz na nossa missa. Mas quem vem do lado contrário não consegue fazer isso. E quando tenta inventar, faz as coisas mais ridículas. Por exemplo, começa a botar, vê os protestantes que botam aqueles vestidos lá para imitar os judeus, né? Botam bandeirinhas, botam uma espécie de estola, né, para imitar os rabinos, tal. Então eles começam a fazer coisas que eles imaginam ser o que era natural na época de Jesus Cristo. Só que quando eles fazem isso, eles fazem uma caricatura. Enquanto que nós recebemos isso de um modo orgânico, ó, de bispo após bispo, até chegar hoje, seguimos a mesma tradição. Então, nós temos o desenvolvimento normal da liturgia e das doutrinas, enquanto que os protestantes eles olham a Bíblia e eles tentam imaginar o que seria o normal naquela época. Estou tentando pensar em mais exemplos. Né? Um exemplo é isso, é como faz um culto. Né? Como é que você faz um culto?
Como é que é a missa, a fração do pão? Nós sabemos porque a gente recebeu isso pronto, né? Agora os protestantes não sabem, eles têm que inventar, cada igreja faz de um jeito. Ou sobre a salvação, né? Por fé ou por obras. Aí os protestantes se degladiam entre os arminianos e os calvinistas, os dois errados. Por quê? Porque eles tentam pegar da foto e montar a doutrina. Só que a doutrina clara, ela veio também da boca dos apóstolos. E agora eu vou dar um passo a mais. Além das bases da fé, sabe, dos artigos do credo que a gente recebeu dos apóstolos, então lá a gente tem no. É até interessante pegar isso, que o símbolo dos apóstolos, né, é o que a gente reza na missa, o credo, ele vem da época dos apóstolos. Inclusive, ele tem 12 artigos. Uma tradição diz que cada apóstolo colocou um artigo ali do credo. Ele não diz, por exemplo, creio na intercessão dos santos. Não é? Ele não fala isso. O que, que ele fala? Creio na comunhão dos santos. Por quê? Porque isso é a base da doutrina, é a semente. Isso está claríssimo na Bíblia, está claríssimo nos primeiros séculos, né? No século I, no século II está claríssimo, a comunhão dos santos. É que um desdobramento natural dessa semente é a intercessão dos santos. Ora, se eu estou unido a todos os santos, se eu rezo pelos meus irmãos na terra, meus irmãos no céu rezam por mim. Ora, se Cristo é tudo em todos e é Cristo que vive em mim, eu tenho contato com meus irmãos que estão no céu. Então existe também algo que a igreja chama de desabrochar da teologia, que é o quê? Pegar as sementes da doutrina, os artigos do credo que nós recebemos dos apóstolos, e dentro da vida da igreja, a gente desenvolver melhor aquela doutrina contra os erros que vão acontecendo e recebendo as implicações necessárias, ou seja, que não tem como fugir daquela conclusão, dessas bases que os apóstolos deixaram. A intercessão dos santos é uma dessas, as doutrinas sobre Nossa Senhora também. Isso talvez seja uma coisa difícil de entender hoje no Brasil por causa da mentalidade protestante, que é uma mentalidade que quer purificar tudo que seja diferente do original. Então eles tentam voltar para trás como um adulto que tenta voltar a ser um bebê. Então, ou uma árvore que quer voltar a ser semente. Não tem como. Questões de, por exemplo, como a igreja deve ser regida, né? Como ela deve ser organizada, gerida. Isso nosso Senhor Jesus Cristo deixou para os apóstolos também, mas e a gente tem, novamente, a gente tem sementes disso no Novo Testamento. E recebemos também isso dos apóstolos, né? De forma oral, eles também explicaram como é que a igreja deveria se organizar. Uma prova disso é a carta a Tito, né, em que São Paulo, essa é uma das minhas cartas favoritas do Novo Testamento, porque para nossa circunstância hoje no Brasil, ela é muito relevante. Ela deixa a coisa bem, ela deixa bem claro assim que os apóstolos estavam fundando uma igreja, uma organização mesmo, né, uma instituição. Não era bagunça. Então, deixa eu pegar aqui na carta a Tito, tem uma passagem bem, é logo no início. Ele fala assim, Tito capítulo 1, versículo 5. Eu te deixei em Creta, ele deixou o companheiro dele, Tito, bispo, em Creta, para organizares o que ainda falta e constituíres presbíteros em cada cidade, conforme as instruções que te dei. Aí ele começa a listar uma série de características que o bispo deve ter, né? Ele tem que ser irrepreensível, tal, que não seja arrogante, não seja dado a ira, etc, etc. Só que ainda assim, ele não diz tudo que precisa aqui. Como que o bispo rege a igreja? Quantos presbíteros precisa ter? Em que dia da semana tem que ter coleta? Como ele tem que fazer a pregação? Nada disso está aqui. Mas claramente, se ele teve com Tito, Tito fez essas perguntas para ele, ouviu São Paulo fazendo e levou isso para frente. É assim que a Igreja Católica existe. É da tradição viva dos apóstolos. Tanto escrita, como a gente viu aqui, ó, tem um resquício nessa foto, tem um resquício aqui, ó. São Paulo deu instruções claras sobre como os apóstolos, como os sucessores dos apóstolos deveriam organizar a igreja. Tá, tem todas as dúvidas que Tito poderia ter, estão aqui nessa carta? Não, mas ele esteve pessoalmente com São Paulo e pôde tirar muitas dúvidas. Então ali São Paulo passou para ele verbalmente como ele deveria organizar a igreja de Creta. Está citado aqui na Bíblia. Te deixei aí conforme as instruções que eu te dei no passado. Então ele segue aqui na frente dando algumas dessas instruções, mas é claro que tem muitas outras coisas que não estão aqui. Então esse é o primeiro aspecto. Tem aqui na Bíblia, tem na tradição oral e tem outras coisas que a igreja depois precisou resolver, com base naquilo que São Paulo, que os apóstolos já tinham deixado para a igreja. Por exemplo, na live de ontem eu trouxe aqui o sínodo de Sérdica, que é um sínodo do século IV, que tenta decidir o que acontece se dois bispos ali estão tipo mandando na mesma região. Então eles definem, ó, tem que ter um bispo para cada diocese, não pode ter
igrejas ali que tem mais de um líder. A gente vê que antes disso era muito comum que os bispos escrevessem para igrejas diferentes da dele. A gente tem Santo Inácio de Antioquia, por exemplo, escreve, se não me engano, são 7 cartas. E tem até mais, mas 7 são com certeza de Santo Inácio, né? Quando ele está indo ser martirizado, ele escreve 7 cartas, uma para cada igreja da Ásia. Ele não era bispo das 7 igrejas, ele era bispo de Antioquia, mas ele escreve para as outras. Então a igreja, com o tempo, ela foi entendendo, falou, ó, para dar certo tem que ser desse jeito aqui. E aí ela enxerga que isso já estava em germe lá, em semente, já estava lá na época dos apóstolos. Então, resumindo aqui, eu falei bastante, então vou tentar deixar a coisa mais clara aqui, tudo que eu falei. A gente tem coisas que foram recebidas claramente e já plenamente desenvolvidas da fala dos apóstolos e da Bíblia. Uma parte delas está na Bíblia, outra parte foi falada, por exemplo, como organizar a igreja. Vimos aqui na carta a Tito, capítulo 1, versículo 5, São Paulo esteve com Tito antes falando como organizar a igreja e agora ele relembra algumas dessas orientações na Bíblia. Então, tradição oral e tradição escrita, sendo passada aqui para São Tito. Essa é a primeira coisa. Depois, tem outras coisas que a igreja foi decidindo ao longo do tempo, que não tinham, talvez, um pleno desenvolvimento na fala dos apóstolos, nem na escrita das suas cartas, dos seus evangelhos, mas que necessariamente precisavam ser daquele jeito, senão alguma coisa que os apóstolos ensinaram ou estão na Bíblia seriam contraditórias. E aí é o desenvolvimento da teologia, o florescer da teologia. E ao longo da história, nós vamos cada vez mais desenvolvendo a teologia, já deixando a teologia mais desenvolvida, mais florescida. O Espírito Santo vai recordando a igreja, como nosso Senhor Jesus Cristo disse na última ceia, né? Que ele não deixaria os apóstolos órfãos. Ele deixaria o Espírito Santo enquanto ele não viesse. O Paráclito, né? Que ia lembrá-los de todas as coisas. Isso é dito especificamente para os apóstolos, que precisavam dar revelação para a gente. Tanto que a gente vê em Atos dos Apóstolos 15 que São Pedro diz: parece ao Espírito Santo e a nós, os apóstolos e anciãos, que não é necessário que os pagãos sigam as regras do judaísmo. Então ele está falando ali com o Espírito Santo. Então, de forma concreta e direta, são os apóstolos que têm essa lembrança do Espírito Santo, mas da mesma forma que nosso Senhor não deixou órfão aos apóstolos, ele não deixa órfão a igreja ao longo do tempo, mandando seu Espírito Santo para que os bispos em comunhão com Pedro, com o Papa, que eles conseguissem sempre fazer um bom discernimento das coisas. Porque a realidade ela impõe novos desafios, novas dúvidas, ou a gente vai estudando mesmo a revelação e vai vendo que as coisas se encaixam. Então o Espírito Santo guia a igreja para que a gente desenvolva corretamente bem a teologia.